Bom dia, iniciando a apresentação meteorológica da semana. A gente tem aqui que observado, ele se manteve como eu vinha comentando ao longo do mês, né? A gente tem as duas principais regiões aqui com anomalias positivas, essa daqui no extremo norte do Brasil, devido a posicionamento do exocite e a temperatura da superfície do mar aqui no Atlântico tropical. E aqui no sul do Brasil, devido àquela chuva principalmente no começo do mês, né? Aqui bem na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O oceano também sem muitas modificações, a gente continua aqui com a linha atuando, tá? Aqui o Atlântico Tropical continua bem aquecido, então vai continuar com o favorecimento da precipitação aqui nessa região do extremo norte do Brasil mesmo, acaba não pegando as principais bacias, mas aqui nessa faixinha a gente tem favorecimento da precipitação. E aqui no Atlântico Oeste Tropical, Subtropical, né, a gente teve esse resfriamento, principalmente por causa do ciclone subtropical que atuou na semana passada. Tá? Como teve formação de muitas nuvens, acabou gerando um resfriamento aqui da superfície do mar. Mas a gente continua com o padrão principal aqui, que é essa faixa mais aquecida no Atlântico Oeste Tropical. Para a primeira penta, do que a gente tem os dois modelos prevendo a chegada, a aproximação de uma frente fria, né? Eles divergem um pouquinho quanto ao posicionamento da precipitação. O SMWF ele prevê o sistema um pouco mais para o norte aqui, né? Do que o SMWF, por isso que o acumulado previsto para essa REV é maior na previsão do modelo europeu. Como a gente está com a EO negativa, eu acredito que aqui o SMWF ele esteja um pouquinho mais coerente. Tá? Quanto ao acumulado, ele pode sim vir um pouquinho abaixo do que você está prevendo, porque a frente fria ela não é tão intensa. Tá? Como vocês podem ver, normalmente a gente tem o sinal aqui do ciclone tropical aparecendo nessas figuras de acumulado de precipitação. Mas nessa área aqui, que é o Storm Vista Plot, a gente não consegue nem ver o ciclone tropical. Ele está bem nessa posição aqui, mais ao sul. Então está bem distante aqui do sul do Brasil. Então pode ser que essa frente fria já chegue um pouquinho enfraquecida no Brasil. Porém, os campos de previsão, né, tanto do GEFS quanto do SMWF, mostram um transporte de umidade bem intenso. E pode ser isso que está gerando esses acumulados um pouco mais intensos. Na segunda penta, daqui a gente tem esse cenário bem favorável para a precipitação. Tá? Os dois modelos eles mostram esse cenário favorável para a precipitação, bem na divisa entre o subsistema sul e o subsistema sudeste. Tá? E o SMWF mais molhado do que o GEFS. Tá? Aqui a diferença entre os dois modelos é principalmente quanto ao acumulado mesmo, e um pouco quanto ao posicionamento, mas o padrão de previsão, o sistema que está atuando é basicamente o mesmo, só a forma como ele gera a precipitação que está sendo modelado diferente pelos dois modelos. Tá? Aquela mesma frente fria do dia 27, 28, 29 que eu comentei ali no slide anterior, ela vai continuar atuando até a meados do dia 30, 31 mais ou menos. Tá? Depois disso começa a perder intensidade e aí a gente tem aproximação num cavado em médios e altos níveis. Tá? Ele vem aqui de oeste para leste, né, como é o deslocamento comum desses sistemas, e ele fica estacionário nos Andes aqui, ele fica meio preso nos Andes por uns 2 dias mais ou menos ali assim, e acaba gerando precipitação contínua numa região aqui do Brasil, que seria aqui no Baixo Paraná, Paranapanema e Iguaçu, essa região. Tá? A diferença, como eu disse, entre os dois modelos aqui é mais no acumulado mesmo, e a minha percepção é que o GEFS está subestimando um pouquinho a precipitação. Tá? Tem capacidade para essa chuva um pouco acima do que o acumulado está sendo previsto pelo GEFS. Mas aqui o SMWF ele também está superestimando, na minha visão, ele está superestimando a precipitação nas bacias do sul. Tá? Então, para vir entre os dois modelos aqui no sul,
enquanto aqui no Sudeste é provável que venha mais próximo do SMWF mesmo. Tá? Na terceira penta, a gente tem a continuação da atuação daquele cavado, mas nada muito intenso, tá? Além disso, está bem distante aqui da data atual, então a previsibilidade é muito baixa e não fica muito claro qual que é o sistema que está atuando depois que aquele cavalo se dissipa, tá? O GFS operacional ele acaba colocando a formação de uma baixa pressão, ciclone tropical aqui nessa região, mas não gera muita precipitação e logo ele se desloca para o oceano. Pelos modelos Ensemble não dá para ver claramente a formação desse ciclone tropical, tá? Mas não dá para descartar a possibilidade de que realmente aconteça isso. E depois da formação desse ciclone, o deslocamento para o oceano, a previsibilidade cai muito ali, não tem como dizer muito qual que é o sistema que está atuando realmente, tá? Para o mês de junho, a gente tem aqui a previsão, aqui é do CFS na esquerda, né? E na direita do CMWF 45 dias. A gente tem uma divergência entre dois modelos, principalmente aqui na região sul do Brasil. O CFS ele coloca a anomalia bem negativa, enquanto o EC45 ele já prevê a precipitação bem próxima do que da climatologia do mês, né? Um pouquinho abaixo só. Acredito que a tendência é que para as bacias do sul fique entre esses dois modelos, tá? Principalmente aqui o EC 45 dias mostrando essa anomalia praticamente nula, tá? As acumuladas próximas da climatologia, por causa dessa precipitação do começo do mês. Então, ela vai ditar novamente, assim como foi em maio, ela vai levar esse acumulado aí das bacias do sul próximo da climatologia do mês. A previsão, inclusive do EC45 para dentro do mês de junho, é de que ele seja mais seco, então a precipitação mesmo vai acontecer no comecinho do mês ali. Para o restante do Brasil, aqui a tendência é que fique próximo da climatologia, até mais seco, tá? Tendendo aqui para o que o SMWF 15 dias está prevendo. E aqui no extremo norte é para ficar realmente com algumas posições com precipitação acima da climatologia, outras abaixo, porque é chuva convectiva, então a tendência é que ela aconteça de forma mais pontual mesmo. Mas essa região aqui nessa faixinha, no extremo norte do Brasil mesmo, é que deve ser favorecida para a precipitação. E as demais aqui devem ficar levemente abaixo. Por isso, e essa região aqui do CFS, ela parece para mim um pouco superestimada quanto ao acumulado. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom dia.